A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, no versículo 12, que diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. A palavra do Senhor aqui vai nos falar, né, sobre a purificação do templo, né? Quando Jesus ele teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, né? Ali ele entra montado no jumentinho, onde ali o povo, né, observa, onde o povo ali, né, eles vão clamar, vão ali, né, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Jesus teve essa entrada triunfal e ao chegar ao templo, Jesus entrou no templo e ele observando ali, né, os cambistas, né, ali todos que estavam ali vendendo, todos que estavam comprando, né, fazendo a casa do Senhor de comércio. O Senhor entra ali colocando uma ordem tudo ali, que é virando as mesas, né, falando ali sobre o que estava escrito na palavra do Senhor, que a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazer de um antro, né, de assaltante, né? E ao mesmo tempo que Jesus ele fala, né, ali, ele, com todos que ali estavam, né, se aproxima dele pessoas cegas, pessoas mancas, e Jesus vai ali e cura, né, os enfermos, né? Jesus fez milagres naquele lugar e tudo isso demonstrando, né, o seu poder, o quanto ele é poderoso e que não são, né, você não é comprando, você não compra a cura, você não compra, né, uma bênção, mas é dado o Senhor dá àqueles que conforme ele quer para cada um, né, e Jesus fica indignado e ele vai dizer ali, né, que a casa do Senhor, né, a minha casa será chamada casa de oração, né, proferindo ali o que está em Isaías, né, no seu capítulo 56, quando a palavra do Senhor diz: eu os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, né? Casa de oração tanto para o rico quanto para o pobre, né? A casa do Senhor era uma promessa para tanto os judeus como para os não judeus. Não haveria, né, ali divisão, não haveria ali, porque se a pessoa não pudesse comprar, não tinha como oferecer sacrifício, né? Tantas coisas que eram colocadas, os religiosos colocavam, a ponto de realmente, né, querer colocar, né, limites à sua própria vontade humana e, além disso, se aproveitando, né, daquilo, da casa, que é a casa do Senhor, do local de adoração, né, se aproveitando, colocando riqueza, colocando ali preço em tudo. Então, nós observamos que isso não é diferente. Isso não é diferente porque são coisas que acontecem, têm acontecido, né, nesses últimos dias, tem se repetido, tem se dado continuidade naquilo que desde lá do tempo do Senhor Jesus já acontecia, né? Quando nós ouvimos Jeremias, o profeta Jeremias, quando ele vai falar, né, no Jeremias capítulo 7, que o Senhor vai chamar Jeremias e vai colocar nos lábios de Jeremias, né, uma mensagem de juízo à porta do templo, né? Vai estar na boca de Jeremias uma palavra de juízo, ao qual o Senhor vai chamar Jeremias e vai falar para ele: Jeremias, ponte a porta da casa do Senhor. Proclamar ali essas palavras. Aí o Senhor vai usar, através da boca de Jeremias ali, o Senhor vai começar a falar. Ouve a palavra do Senhor, né, todo de Judá, passai por essas portas para adorar ao Senhor. Ele está dizendo, ó, passar por essas portas é para adorar, não é para comercializar, não é para confusão,
não é para comprar, mas é para adorar o Senhor dos Exércitos. É realmente o Senhor chamando o povo para endireitar os caminhos, né? Endireitar não só os caminhos, mas endireitar também as ações, né? Para que o Senhor voltasse a habitar naquele lugar, para que o Senhor tomasse como a sua habitação hoje também, como igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos voltar, nós precisamos novamente endireitar os nossos caminhos e as nossas ações, porque endireitar só o caminho e não mudar de atitude, de ação, de realmente adorar e exaltar ao Senhor e servir ao Senhor, né, com dignidade, com alegria, né, não vai adiantar. O Jeremias ele vai decretar ali uma palavra de juízo, né, dizendo para eles não confiar nas palavras falsas, né, não confiar naqueles que estavam proferindo palavras falsas, né, dizendo realmente ali coisas que não era verdade, coisas que era mentira, que não vinha do Senhor. Quantas palavras falsas hoje, né? Se não tivermos o conhecimento da palavra, podemos até acabar acreditando, né? São pronunciadas, são faladas em todas as redes, são faladas em vários lugares. Então, o Senhor, ele manda o juízo. Não confiei nessas palavras falsas, porque muitas das vezes são palavras que vão aumentar, vão ter um poder, né, de despertar em alguém algo, uma vontade, um desejo, uma vontade de conquistar, mas isso num lado até material, mas não num lado, né, espiritual, de um lado de uma vida eterna. Então ele fala, o Jeremias vai falar sobre endireitar os caminhos, endireitar os vossos caminhos, as vossas ações, né, mandando praticar a justiça entre os homens e ao seu próximo, né? Chega de falsidade, chega de mentira, seja de engano, né? Falando para a liderança, deixa de ser aproveitador, se aproveitando das coisas, se aproveitando das pessoas, se aproveitando da fé das pessoas, né? Tempo de esse dia de lançar, de tirar tudo isso, de mudar as ações, de endireitar os caminhos, de voltar novamente, né, ao primeiro amor, à essência, ao início de tudo, e a viver dependendo do Senhor e não viver dependendo de nada material, não viver dependendo de oferta e dízimo dos irmãos, mas viver dependendo do Senhor, né, ter o seu trabalho, do suor do seu rosto, né, comer o seu pão a cada dia e saber que o Senhor vai estar sustentando e vai estar sendo o provedor, né? Não oprimir o órfão, não oprimir a viúva, não oprimir os pobres, né? Não, né, realmente derramar esse sangue inocente. Quantas pessoas hoje, né, têm sido apertadas, sufocadas com tantas coisas, com tantos sacrifícios, com tantos votos, com tantas coisas que são impostas das igrejas para que a pessoa faça, senão vai para o inferno. Tantas palavras que estão dizendo aí que não vem do Senhor. Então nós precisamos falar realmente, abrir o nosso ouvido para ouvir a verdade do Senhor, a verdade do Evangelho simples e do Evangelho puro do Senhor Jesus, do Evangelho simples e puro do Senhor, que é aquele Evangelho que salva, que liberta, que transforma, mas só que muitos têm confiado em palavras falsas e sem nenhum proveito. Palavras que são falsas que não vai aproveitar para nada, palavras que o vento vai levar, né, e não vai ter nenhum sentido, não vai gerar uma mudança de vida, não vai gerar, né, transformação na vida do Senhor. Então, entender que a cada dia o Senhor, ele tem chamado, a casa do Senhor é casa de oração. A casa do Senhor é a casa de oração, é a casa de onde nós vamos ter segurança, onde nós vamos estar seguros, vamos estar realmente ali tendo a certeza de que o Senhor, ele se faz presente naquele lugar e a presença dele é suficiente para cada um de nós. Jeremias 7,11 ele diz: esta casa que se chama pelo meu nome transformou-se para vós num antro de ladrões. E eu mesmo vi isso, diz o Senhor. É o Senhor que está dizendo, a gente fala através da boca de Jeremias. A casa de adoração, a casa de oração, a casa se tornou num lugar, num antro de ladrões, aonde o comércio ali, aonde as pessoas têm lucrado em cima da fé das pessoas, têm vivido vidas glamurosas, vidas de riquezas em cima de pessoas, e que são muitas das vezes estão frágeis,
por causa precisa de uma cura, acha que tem que pagar para ser curado. Precisa de um milagre, de algo da parte do Senhor, acha que tem que pagar. Não. Nós precisamos crer em Jesus. Não é o quanto nós pagamos. Porque quando nós observamos ali aquela viúva pobre depositando a sua oferta, ela depositou era muito pouco em relação ao que outros estavam fazendo, mas foi aquela que o Senhor recebeu. Acho que nós precisamos entender a cada dia, a casa do Senhor é casa de oração. A casa do Senhor é lugar de comunhão, é lugar de adoração, é lugar onde nós nos enchemos do Espírito, onde renovamos as nossas forças, né? Onde o Senhor ele tem nos sustentado. E eu creio que nesses dias o Senhor vai sacudir, o Senhor está balançando, Ele está realmente sacudindo, para que assim haja um despertamento, para que assim o Senhor venha realmente ouvir a palavra do Senhor, para que aqueles que preguem a palavra, para aqueles que vivam na dependência do Senhor, né? Porque a casa do Senhor não é lugar para comércio, não é lugar para shows, não é lugar onde as pessoas fazem o que querem, não. A casa do Senhor é lugar onde a presença do Senhor habita. Então, que nós, ele de Jeremias, ele ainda vai orientar aqui, né? E vos expulsais da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos, toda a descendência de Efraim. O Senhor está dizendo que isso vem acontecendo ao longo de todos aqueles que fazem da casa do Senhor de comércio, todos que fazem da casa do Senhor um lugar de oração, que vai profanar o nome do Senhor ali, né? O Senhor realmente ele sai daquele lugar, a presença dele não está. E onde a presença do Senhor não está, o lugar se torna deserto, o lugar se torna vazio, o lugar se torna realmente um lugar que não é desejado pelas pessoas, não é um lugar onde as pessoas não querem estar. Por quê? Porque ali está o pecado, porque ali está a mentira, porque ali está a maldade, porque ali não tem confissão de pecado, porque ali as pessoas não estão, né, realmente se perdoando. Tudo isso faz com que a presença do Senhor saia daquele lugar, do meio do povo, e aonde a presença do Senhor não está, fogo estranho são acesos, coisas vão acontecendo, e aonde muitos ficam perguntando por quê? Por que a obra do Senhor, a igreja hoje está morrendo? Porque hoje aquele ministério acabou, porque as portas se fecharam. E muitas das vezes, né, a gente precisamos voltar para Jeremias capítulo 7, porque a casa que era de oração é a casa que se tornou um lugar onde a vergonha ali está sendo, né, onde as pessoas estão vendo vergonha, onde as pessoas estão ali naquele lugar vivendo realmente para os seus próprios deleites, e ali não conseguem, a presença do Senhor não está naquele lugar. Então, que nós possamos se atentar, porque a ira do Senhor, o furor do Senhor está sendo derramado, foi derramado sobre ali aqueles que estavam no templo. E o Senhor Jesus deixou um exemplo enorme naquele lugar, porque à medida que aquela casa, aquelas mesas foram viradas, tudo foi realmente ali, né, foi decretado um juízo ali, uma palavra para que as pessoas viessem despertar, os enfermos foram curados, aqueles que estavam oprimidos foram libertos, as pessoas foram transformadas. Muitos podem perguntar hoje por que os milagres não acontecem, por que eu não vejo maravilha, por que eu não vejo tanta coisa acontecendo no meio do povo? É porque a casa que era a casa de oração se tornou uma casa onde se tornou uma empresa, onde se tornou um lugar onde não busca mais o Senhor, não ora mais o Senhor. A preocupação é com o dízimo, é com a oferta, com quem entrou, é com o que vai pagar, é o que vai assalariar alguém. Então, essa não deve ser a preocupação da igreja, porque a casa do Senhor é casa de oração, e a ira do Senhor, ela vem sobre todos os lugares que se deixam de orar e de buscar ao Senhor e de adorar realmente o nome do Senhor. Então, nós possamos ficar ligados para que o furor do Senhor ele não venha se acender, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias que ele diz que se acenderá e não se apagará, né? Assim diz o Senhor. Então, que nós possamos no dia de hoje, né, ou voltar para o Senhor, né, lideranças que voltem para o Senhor, confessem, conversem, né, se entreguem, se derrame diante do Senhor, porque a palavra em 2 Crônica 7,14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, então é necessário se humilhar e orar, se arrepender dos maus caminhos, para que o Senhor venha do céu, pois eu creio que o Senhor, ele quer sim avivar a sua igreja, ele quer sim operar no meio do seu povo, mas para isso nós precisamos rever
tudo que está acontecendo, tudo que todas as vezes está no ambiente onde era o ambiente de adoração, ambiente de oração, hoje muitas das vezes está um ambiente de confusão. O lugar que era cheio hoje está deserto, porque no versículo de número 34 do capítulo 7 de Jeremias diz: farei cessar das cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará em deserto, lugares, igrejas que a terra se tornou em deserto, lugares onde já não tem mais alegria, não se ouve mais a voz da alegria, lugares que as pessoas estão entrando hoje e vê ali a voz de uma tristeza, de um lamento, né, de muitas das vezes só de reclamações, só de coisas realmente que aconteceu e culpando pessoas, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos espirituais para entender, porque se não estamos ouvindo a voz de alegria, não estamos ouvindo a voz do noivo, o noivo é Jesus Cristo, né? Se lugar se tornou deserto, é necessário parar, refletir e voltar atrás, voltar realmente ao primeiro amor, vão se arrepender. E o se arrepender não é só diante de um grupo fechado. Se hoje tem pessoas ofendidas dentro das igrejas, e tem pessoas que foram ofendidas hoje, né, por pessoas que estavam feridas, né, que acabou ferindo outras pessoas, que hoje precisa realmente, tá vendo que o ambiente morreu, que a igreja apagou, que o lugar está deserto, o meu conselho é: procure as pessoas feridas, procure as pessoas que foram machucadas, procure as pessoas e converse, peça perdão, para que o Senhor tenha misericórdia e a casa que está deserta volta novamente a ser habitada. Então, que você nesse dia possa meditar nessa palavra, nessa passagem, e crer que o Senhor Jesus, ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, e nós precisamos estar vivendo o evangelho puro, o evangelho simples e genuíno de Jesus, porque nesses dias nós estamos observando que a ira do Senhor está sobre todo aquele lugar que as pessoas não querem mais adorar o Senhor. Já não tem a casa do Senhor como casa de oração, mas tem a casa do Senhor como comércio. Mas que neste dia o Senhor possa te despertar através dessa palavra, em nome de Jesus.